Estamos no segundo bloco da entrevista na beira do rio, aqui no Porto das Laranjeiras, com o Jaime Bittenbender. Bom, Jaime, vamos falar um pouquinho agora sobre a tua atuação, a tua entrada no Exército, né? Ficou 2 anos no Exército. Tu tinha essa ideia de seguir carreira? Tinha sim. Tanto que quando eu me alistei, na cidade de Belchir, que eu teria que me alistar lá era dispensado, né? Daí eu consegui o endereço do meu cunhado, que assim, na realidade eu estava quase morando aqui, igual, né? E daí peguei o endereço daqui para me alistar, para poder ir para o quartel. Certo. E qual é o quartel que você serviu? No 13 GAC. 13 GAC? Cachoeira do Sul. Em Cachoeira do Sul, certo. E como é que foi esse período lá de Exército? Eu não tive a oportunidade de servir o Exército, mas o Exército é puxado mesmo, como dizem? Não, depende. Depende do comandante que vai estar na hora. O teu comandante, como é que era? Ele não era... Não puxava? Ele não deixava puxar muito dos recrutas lá, porque eu acho que ele tem aquele esquema de, se o cara, daqui a pouco se machuca uma coisa, isso conta no currículo dele, para ele chegar a ser um general, por exemplo, isso conta no currículo dele. Daí ele não deixava pegar muito pesado com os recrutas, não. Sim, mas tu ouviu casos de outros batalhões que eram puxados? Sim, na parte de infantaria é mais puxado o negócio. Por exemplo, a marcha que a gente fazia lá de 48 km, que era o máximo que a gente fazia, que a marcha era com caminhada, né? Com equipamento nas costas, o negócio. Claro. O infante faz com 98. 98? 98. Bom, o Jaime também foi síndico do edifício Fernanda, né? Foi numa época muito interessante, foi uma época de campanha eleitoral, onde houve um sistema de iluminação de um dos candidatos em cima do edifício Fernanda, né? Que deu uma boa visibilidade para o candidato. Como é que foi esse processo aí de colocação daquela estrutura lá, Jaime? Na época vieram, como eu era síndico... Foi o Percival, né? Sim, era o solzinho que ficava lá em cima. Um solzinho, né? Solzinho. Eles vieram te procurar, né? A Comais, né? O Sandro Miller. Veio te procurar? O Sandro Miller veio me procurar lá aquela vez para fazer para alugar o espaço. Na realidade, ele queria alugar pela Comais, que até hoje está locado, né? Não sei se está por ele não, mas certo. Foi locado por um valor. E daí deu tudo. Tinha o pessoal da oposição que morava no prédio, não queria. Daí eu tive que sair atrás de assinatura dos proprietários para fechar, deixar a ata aberta, não tinha gente suficiente no coisa, que precisa de uma 50% mais uma assinatura, né? Para aprovar? Para aprovar de proprietários dos apartamentos. Mas enfim, o pessoal, por receber uma grana para ajudar na estrutura do prédio, aceitou. Claro, não teria lógica não aceitar, né? Se estava entrando dinheiro, né? Mas é que tem aquele negócio, tem as preferências políticas, sim, tem gente que não quer, né? Tá certo. Jaime, New Games, né? A New Games saiu do edifício Fernanda, hoje tem um prédio muito bem localizado na cidade, né? É uma das locadoras referência. E como é que é esse trabalho que vocês fazem lá? Tem games e filmes, né? Games e filmes. Certo. Filmes é locação e venda? Games é locação e venda? Não, só locação e venda mesmo é mais os games. Mais os games, filme, né? Alguma coisa se vende, vai ter bem pouco, sim. Certo. Qual é que é o público-alvo lá da New Games? Geralmente são adolescentes aí que estão envolvidos em mais games? Na parte de games é mais adolescentes, mas ele tem para todos os públicos, né? Certo. Tanto masculino como feminino. Hoje em dia, tanto menina como menino joga também. Certo. E com essa ascensão das TVs por assinatura, né? Hoje, segundo a Associação Brasileira de TVs por Assinatura, há 10 anos atrás, 10% da população tinha TV por assinatura. Hoje já chega a 20%. Então cresceu muito o número de pessoas que têm em casa a TV por assinatura. Isso deu uma queda na locação de filmes? Deu para sentir isso? Eu vou dizer que agora não. O pior momento da videolocadora foi a parte aquela que tinha de tudo que a esquina tinha um cara vendendo filme pirata. Aquela época foi ruim, porque naquela época a gente chegou a ter 18 locadoras em Montenegro. 18 locadoras? Com filiais, contando filiais de lojas que tinha. E daí foi ruim, cara. Daí na época fechou várias, uns que tinham tipo uma grande rede que tinha em Montenegro, acabou fechando quase todas, ficou só com uma, né? Uhum. Vocês chegaram na época a fazer algum movimento junto à prefeitura para que fosse proibida esses ambulantes? Ou essas vendas de produto pirata? Na época foi o vereador Marcelo Cardona fez alguma coisa, que daí ele trouxe um vereador de Porto Alegre, que eu não lembro o nome. Certo. E chegaram a fazer a lei, mas infelizmente não tem, a prefeitura
Acho que tem três fiscais, não tenho certeza, mas pô, é muita coisa para os caras fiscalizar, é complicado mesmo, né? Mas com o tempo acabou, eu acho que eles mesmos se mataram, que era tantos vendendo, que era um fazendo concorrência pro outro e acabaram vendo que não dava dando mais aquele lucro que dava antes. Daí eu acho que foi um desistindo aqui, outro ali, e hoje em dia quase não se vê. E o DVD pirata, ele ainda tem uma vantagem de sair, muitas vezes sai antes que o próprio lançamento da locadora, né? No download eles pegam um filme antes, bem antes, sai com a qualidade, quase sempre esses que saem de cinema, a gravação de cinema é qualidade bem inferior, né? Como é que é essa gravação de cinema? Vai um cara lá escondido e fica filmando, é exatamente isso? Exatamente isso. E depois ele transforma num DVD? Transforma num DVD. Que coisa, né? Bom, você deve estar vendo aí, tem um vento forte, está bastante frio nessa tarde onde estamos gravando entrevista no Rio, a conversa é com o Jaime Bittenbender. E agora vamos falar sobre esse campeonato FIFA que tu está organizando, os fanáticos de videogame, né? Como é que vai ser isso, Jaime? A gente vai fazer um campeonato no FIFA 14, o PlayStation 4. Em primeiro lugar, a gente vai dar um PlayStation 4 pro ganhador. Em primeiro lugar. Certo. E quais as faixas etárias que podem participar? Não tem faixa etária. Não tem faixa etária, né? Quem quiser se inscrever, se inscreve. Certo. Hoje o PlayStation 4 é o top de linha que tem? Ou tem mais uma coisa mais... Tem um concorrente que é o Xbox One, né, da Microsoft. Certo. Mas o Play 4 que tá mandando no mercado, assim. E o que sai mais lá na New Games desses CDs de videogame? É variado, Adriano. Não tem muito que sai mais, assim, né? Cada um tem a sua preferência do aparelho, né? Nessa linha vão pegando. Certo, mas eu digo assim, nos títulos, né? Os filmes, o que sai mais? Hoje em dia o que sai mais é jogo de tiro, simulador de guerra. Assim. Esse é o que mais sai. E qual é o tipo de pessoa que procura isso? O mais variado possível? Mais variado possível, mas é aquele jogador que o cara que comprou, não foi pai nem mãe que deu, é o cara mesmo que pegou o seu salário ali, ele que está comprando o jogo e o aparelho, comprou o aparelho com o seu dinheiro e está comprando o game também. Tá certo. Que é uma idade ali que seja dos 16 anos em diante, ali, assim, até 60 anos. Eu tenho um cliente lá que tem 60 e alguma coisa. É mesmo? Que vem toda hora comprar jogo. Tá certo. E na parte de filmes, o que sai mais? Que tipo de ficção, romance? Como é que é, Jaime? Filme que sai mais... Tem épocas, cara. Tem, tipo, agora, por exemplo, deu a época do terror de novo. Todo mundo vem atrás de filme de terror, né? Que interessante. Mas dá um tempo, daqui a pouco já some de novo. Que acaba vindo muita... Como o mercado também tá consciente disso. Você acaba fazendo um monte de filme de terror. Só que daí tem aquelas produtoras mais chubrega lá, que é tipo a Flash Star, Entendi. Califórnia Filmes lá, que eles fazem os filmes bem meia boca, né? Bem, a partir de 2011, o governo federal, através da Lei 12.485, acabou incentivando a produção do cinema nacional, tanto que hoje todas as televisões nacionais têm que ter uma cota de filmes brasileiros. Isso aumentou muito a produção nacional, né? Tu tem sentido isso no locador? Sim, a qualidade dos filmes nacionais evoluiu 100%. Uhum. Antigamente o filme só mostravam nome feio, né? Sim, claro. Coisa, pornografia, era só isso que mostravam. A única coisa que prestava mesmo eram os filmes nordestinos, que a comédia nordestina é muito boa de se olhar, né? Sim. Mas hoje em dia, os filmes são uma qualidade de filmes forte, tanto que ganha prêmios fora, né? Prêmio fora, né? Uhum. Hoje então é possível ir na locadora lá, em vez de pegar um enlatado lá, pegar um filme nacional de qualidade, né? Sim, tem muitos filmes bons de qualidade. Certo. Bom, esse foi mais uma entrevista na Beira do Rio. Conversamos com o Jaime Bittenbender aqui, conhecemos um pouquinho mais da história dele. Jaime, muito obrigado pela participação aqui. Foi um prazer conhecer um pouquinho mais da tua história, tá legal? Tá ok. Ok. Então até a próxima com mais uma entrevista na Beira do Rio, aqui nesse lugar maravilhoso. E aquele lugar lá no fundo, lá que a gente está vendo, né? Infelizmente, já tem data marcada para não existir mais. Até mais, pessoal.